Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos quanto estão conosco nesta oportunidade, aos irmãos aqui dentro da igreja e aqueles que hão de estar acompanhando através desse canal de transmissão, esse momento de culto a Deus. Nós vamos começar esse culto orando a Deus e pedindo a Deus que nos dê a graça, a presença dEle, que nos dê sabedoria para fazer a leitura da sua palavra e compreendê-la, e que tudo que for feito aqui hoje seja tão somente para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Deus querido, nós agradecemos ao Senhor, porque nesta oportunidade o Senhor nos permite, ó Pai, estar na Tua casa, estar diante da Tua palavra, poder, Senhor, celebrar um culto de estudo da Tua palavra, adorando o Teu nome, apresentando ao Senhor as nossas orações, os nossos cânticos, os nossos louvores, apresentando ao Senhor, ó Pai, a nossa necessidade que temos de Ti, e encontrar na Tua palavra sabedoria, discernimento e alimento espiritual para nós. Deus querido, a todos quantos estarão conosco nesta oportunidade desse culto, que a bênção do Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, ó Pai. Nós oramos agradecidos e suplicamos, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 7. Esdras, capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Esdras fica antes de Neemias, fica depois do segundo livro das Crônicas, fica antes de Salmo, aí, pertinho de Jó. A palavra de Deus nos diz assim: em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram um altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e o sacrifício das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Queridos, esse texto se trata da reconstrução do altar, e do altar que tinha sido destruído quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e repatriou, por determinação de Deus, o povo de Israel ao cativeiro da Babilônia. E agora eles reconstroem o altar e eles estão retornando
para Jerusalém para reconstruir o templo de Jerusalém. O texto seguinte vai dizer sobre quando eles lançaram os alicerces do templo. Mas tem uma expressão aqui que eu acho muito bonita e eu acho muito importante para nós pensar um pouco. É quando ele diz no versículo 2, versículo 1, engano, em chegado o 7º dia, estando os filhos de Israel já na cidade, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. O povo todo espalhado agora se junta em um só sentido, um só objetivo, uma só necessidade, um só propósito. E ali, então, eles reunidos, reedificaram o altar, levantaram o altar e, então, apresentaram a Deus o culto. Às vezes, no mundo em que nós caminhamos, o distanciamento e o isolamento, que vai cada dia mais sendo provocado, vai nos deixando mais sós. E a palavra de Deus nos ensina a ter objetivo coletivo, onde todos possam participar juntos de um só, como um só homem. Que Deus nos abençoe, que esta preocupação seja nossa para esses dias em que nós vivemos. Vamos cantar, irmãos, o cântico do hino 153, uma oração, amparo divino. Vamos cantar esse hino e nos apresentar diante de Deus com esse hino. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Um cântico que nos convida a orar pelo amparo divino. Que você possa, nesse momento, fazer essa oração cantando esse cântico. 153. Sim, ó Deus, sim, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Segura, Senhor, e nos conduza nesses tempos, ó Pai, de aflição, nesses tempos difíceis, ó Pai, que a Tua boa mão esteja conosco, nos conduzindo, nos guardando, nos sustentando e nos protegendo. Nós oramos e cantamos, suplicando a Ti, ó Senhor Jesus, nosso Salvador. Ampara-nos, sustenta-nos e guarda-nos debaixo da Tua presença, debaixo da Tua proteção, ó Pai, em nome e por amor do Teu Filho amado, ó Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, palavra de Deus, no livro de Tiago, ele nos convida a uma oração por aquelas pessoas que estão em dor, em tristeza,
E ela então diz assim: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Momento de oração, momento de colocarmos os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os irmãos da igreja que estão cometidos de Covid, em oração, aqueles que estão passando por dificuldade, orar uns pelos outros. E eu gostaria de te convidar, querido, que nesse momento você pudesse alçar sua voz ao Senhor, pudesse colocar diante de Deus seu pedido de oração. O Senhor Jesus nos convida a orar. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. E você pode, então, clamar a Deus nesse momento. Nós vamos orar alguns instantes. Você pode colocar aí as pessoas que você tem conhecimento, que está passando pelo Covid. O grupo de oração, onde tem várias pessoas da igreja, lá houve hoje o pedido por algumas pessoas, e você, então, possa orar por estas pessoas. Nós temos também o nosso irmão Naigo, que submeteu uma cirurgia hoje. Graças a Deus, corre tudo bem. Nós vamos, como igreja, orar para que logo ele possa estar restabelecido da situação em que ele foi acometido. Vamos orar pela família também, os amigos aqui de Alto Rio Novo. Hoje nós temos 60 casos de Covid no nosso município. Ore por eles. Ore para aqueles que estão em suspeita e ore para que as pessoas responsavelmente possam ficar em casa ou então manter-se os protocolos de distanciamento, de cuidados para não propagar o vírus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus querido, nós nos achegamos diante do Teu trono de graça e de misericórdia. Como igreja, Senhor, alcançada pelo sangue de Cristo Jesus, justificado pelo sacrifício de Cristo na cruz, que um perdão nos é concedido, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reconhecendo, ó Pai, que de nós nada temos,
a não ser, ó Pai, ter sido alcançado em Cristo Jesus e a remissão dos nossos pecados e encontrar diante de Ti justificado pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz. Ó Pai, mas não é por ser isso, por ser justificado, que temos o privilégio de clamar ao Senhor. Nós te pedimos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, e apresentamos, ó Pai, os nossos amigos, nossos irmãos, as pessoas conhecidas, ó Pai, que estão acometidos de Covid, especialmente o nosso município, ó Pai, nós temos 60 casos, e pessoas que são 5 pessoas hospitalizadas, ó Pai, com casos mais graves. Oramos por elas, ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe no uso dos medicamentos, na internação, para que haja restauração de vida, que haja uma segunda oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença. Sim, ó Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor, dá que eles possam ser curados, Senhor, dentro do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre a vida deles. Oramos também, ó Pai, pelo nosso município, pedindo que o Senhor traga, Senhor, discernimento às pessoas a respeito da propagação do vírus, e que cada um possa se cuidar, manter-se distante, e, Senhor, para que isso não aconteça. Quero colocar diante do Senhor a nossa gratidão pela cirurgia do nosso irmão Naig, hoje pela manhã, agradecer ao Senhor pela recuperação da saúde do reverendo Epaminondas, que já encontra em casa, e pedir, ó Pai, que o Senhor o continue acompanhando essas pessoas e restaurando-lhes a saúde, para que breve, Senhor, eles possam estar na Tua casa para louvar e adorar o Teu santo nome, meu Pai. Deus, nós apresentamos a Ti as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas intercessões, porque cremos em Ti, cremos que o Senhor é Deus que ouve as nossas orações. Por isso nós pedimos, sim, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, abençoe, traga cura, traga libertação, Senhor. Assim oramos, assim pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos agora cantar alguns cânticos de louvor. O Ministério de Louvor estará apresentando e nós cantaremos juntos com eles. Boa noite, irmãos. Graça e paz, nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Vamos ficar de pé? Estamos aqui hoje para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. E vamos louvar dizendo a Ele que Ele venha reinar sobre as nossas vidas. Amém? Sobre toda a terra? Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar? Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com
sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos dizer mais uma vez, sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Eleva o seu pensamento ao nosso Deus agora. Baixa a sua cabeça. E diga para Ele que você só está aqui para adorar e glorificar o santo nome desse nosso Deus, que é soberano, que é rei sobre todas as coisas. Independente da situação que você está passando neste momento, independente da situação que alguns irmãos da nossa igreja estão passando neste momento, e Deus sabe o cuidado que está tendo com cada um deles, mas nós que estamos aqui, você que está assistindo essa live, estamos aqui para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor, porque se não fosse por Ele, nós não seríamos nada. Que nós estamos aqui para nos prostrar e glorificar ao Deus Todo-Poderoso, que reina sobre as nossas vidas e que é o Senhor da nossa vida. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver
saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Você pode declarar: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sim, meu Deus, estamos aqui para adorar e glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Pois sabemos que Tu, ó Pai, é maior que tudo, ó Pai, maior que todas as coisas, ó Deus. Te entregamos, ó Pai, esses louvores, ó Pai, te pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre a vida do pastor, ó Pai, que o Senhor possa estar usando ele para trazer a Tua palavra neste momento, ó Pai. Que ela possa enraizar nos nossos corações, ó Deus, para que possamos vivê-la cada dia, ó Deus. No nome de Jesus, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, por todas as coisas, ó Pai, que estamos aqui, ó Pai, que já colocamos diante de Ti em oração, ó Deus, que o Senhor conhece muito bem, ó Deus. Oramos pela Tua igreja também, ó Pai, que o Senhor possa estar fortalecendo cada vez mais a nossa igreja, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos dar continuidade com Pedro. Hoje, capítulo 3 de Pedro, nós estaremos lendo aqui os versículos 8 a 12. A primeira carta de Pedro, os versículos de 8 a 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 12. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamado, a fim de receberdes bênção por herança, não pagando mal por mal ou injúria por... Eu perdi aqui, irmão. Versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém. Vamos orar? Deus querido, nos abençoe, Senhor, e nos guarde, para que o nosso coração e a nossa mente seja, Senhor, resgatado pela sede, pela fome, pelo desejo de ouvir a Tua voz através da leitura da Tua palavra, do estudo da Tua palavra, Pai. E que assim seja comigo, que assim seja com cada um dos nossos ouvintes, tanto os que estão aqui na igreja, como os que estão assistindo através desse canal de transmissão, ó Pai.
nos abençoe e que o Teu Espírito Santo esteja com todos nós, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, ontem, quando nós chegamos ao fim ali da reunião da Comissão Executiva do Presbitério, estava com mais 2 colegas pastores e nós conversávamos sobre as diversas formas de pregar a palavra de Deus. E comentando a atual, os atuais pastores, como eles pregam de forma expositivamente. E houve até um comentário muito interessante a respeito de um grande pregador do passado que esteve numa cidade, e aí depois de 3 anos, quando ele retorna à sua igreja, primeira mensagem, e ele disse assim: então vamos pregar no texto de Efésios, parece que no capítulo 3, versículo 25, onde nós paramos há 3 anos atrás. Ele estava fazendo a pregação versículo por versículo, textualmente, expositivamente, da carta aos Efésios. E ele então, 3 anos depois, quando ele retorna, ele continua pregando o mesmo texto. E esse debate, hoje me veio à mente a história de 2 pregações que a palavra de Deus narra. A de Jonas que pregou em Nínive, né? E pregou em Nínive para que Nínive se arrependesse. E aquela pregação que, pela capacidade da cidade, que gastava 3 dias para percorrê-la, ele fez em 1 dia. E o outro texto, e outra pregação, foi da mulher lá, né, narrada o texto no Evangelho de João, no capítulo 4, que é a mulher samaritana, que depois do encontro com Jesus, vai até a sua cidade e prega para a cidade que encontrou Jesus. E a cidade toda vai encontrar com Jesus, e ali muitos creram no Senhor Jesus. E de modo que são pregações que realmente, biblicamente, verdadeiramente falaram, né, e deram o resultado que deveria ter sido alcançado, e a palavra de Deus alcançou. De maneira que, no decorrer da história da pregação, várias formas já se presenciou sobre como fazer a pregação. Um grande pregador que teve um sermão pregado e intitulado Pecadores na mão de um Deus irado, e o seu sermão foi um sermão que começou um grande avivamento. Jonathan Edwards, ele era um sermão lido, em uma mão ele segurava a folha do seu sermão, e na outra ele segurava, eu não sei se a vela ou a lamparina, que clareava o seu sermão e era pregado. E foi um sermão com bastante pregação, onde as pessoas clamavam o perdão e a bênção de Deus. Às vezes, olhar para a palavra de Deus e argumentar sobre as formas de pregação nos leva a questionar de qual é a forma que eu mais gosto, que eu mais quero, e aonde está a melhor forma de se eu pregar. De fato, a gente, no estudo que nos é transmitido no seminário, a ideia é que sejamos fiéis à palavra, fiéis ao texto, e que possamos cada dia mais e cada vez mais estar pregando a Bíblia, e não o ponto de vista, e não o achismo, e não de forma irregular a palavra de Deus. O texto que nós lemos de Pedro, nós entendemos aqui que Pedro, então, após de passar praticamente da metade da sua carta, porque são 5 capítulos, e aqui ele já está no capítulo 3, no versículo 8, ele começa a conduzir para a conclusão. Ele começa a caminhar o texto na conclusão. E eu gostaria que nós pudéssemos pensar assim, concluindo o nosso ensino de Pedro, como é que nós vamos concluir esse ensino, esse aprendizado? Como é que você vai, então, partir para o início da conclusão? E ele usa um texto
uma palavra no início, no versículo 8, que realmente dá essa ideia. Finalmente, nós chegamos aqui, no meio desse estudo, a conclusão de um fato. Ou seja, nós temos aqui um finalmente que vai nos chamar a atenção para duas coisas. O resumo de algo que foi dito anteriormente, ou, além desse resumo, eu quero resumir o que foi dito até agora e acrescentar mais alguma coisa. E o resumo estaria, talvez, pensando em 3, ou melhor, dizendo, 5 situações. Por exemplo, versículo 2, aí na mesma página, no versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Você vai entender que ele conversa com aqueles, através da carta, e ele escreve aos seus queridos, ele diz: amados, exorto-vos, como peregrino e forasteiros que sois, de abster de todas as paixões carnais que fazem guerra contra a carne. E ele então passa a fazer essa exortação. Depois, no versículo 13, ele diz outra coisa, olha, sujeitando-vos a toda instituição humana. Depois, no versículo 18, ele vai dizer, olha, servos, sede submisso com todo temor ao Senhor. No capítulo 3, no versículo 1, ele vai dizer, mulheres. Então ele começa com os seus amados, vai dizer que todos eles sejam sujeitos à autoridade, vão chamar os servos para viver e condizer de acordo com uma vida exemplar, ou uma vida cristã exemplar. E agora, então, ele coloca os deveres dos casados, primeiro com as mulheres, depois com os maridos, no versículo 7. E aí ele, então, chega agora, finalmente, e esse finalmente nos conduz a uma conclusão desse assunto, um recado para todos. Então, eu falei com você, falei com ele, falei com ela, falei com ele também, falei agora, todos juntos, reunidos aqui, nesta argumentação, nós temos aqui um recado para todos. E o recado para todos, ele vai trazer, e é muito interessante observar, que aqui Pedro continua a trazer o tema que nós temos comentado já há alguns dias, quando estudamos Pedro, a reunião de um só povo, um todo, um grupo de pessoas unidas. E aqui ele coloca, de novo, o todos. Não seria um grupo separado, não seria parte da igreja, mas toda a igreja presente. E ele então vai dizer que essa comunhão se aprofunda mais ainda quando ele traz todos de igual ânimo, em outra tradução, no mesmo modo de pensar. E é interessante isso, queridos, porque quando você está em uma igreja, ou em uma comunidade, ou em um grupo de pessoas, você vai ter pessoas que vão estar separadas pela idade, pela maneira de pensar, pela maneira de gostar das coisas, pela maneira de se apresentar diante de Deus. Mas Pedro vai dizer, olha, que vocês possam ter o mesmo modo de pensar. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, ele vai rogar aos irmãos da igreja, que ele coloca bem assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhai o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2. E então, queridos, nós observamos essa exigência, e esse desafio, e essa maneira que a igreja é convocada nesses dias a pensar junto uns com os outros. Sede todos de igual ânimo. Esta é a forma pela qual a igreja deve viver. Sede todos do mesmo modo de pensar. E é interessante, queridos, que ele vai dizer então, seja todos do mesmo modo de pensar, de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos,
misericordiosos e humildes. Ainda completa no versículo 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Quando nós entendemos que devemos juntos, em um só modo de pensar, ser compadecidos. É interessante isso, porque se você ler simplesmente, não, olha, seja compadecidos. A igreja precisa ser compadecidos um do outro, mas é compartilhar os mesmos sentimentos com a outra pessoa. Estar unidos na alegria e na tristeza. Estar pronto para estar junto em qualquer situação. Quando nós observamos esse fato, e interessante isso, porque quando nós começamos a estudar a carta de Pedro, bem no início da pandemia, nós não tínhamos a ideia de que iríamos ter essa revista da Escola Dominical que nós estamos estudando, uns aos outros, que vai nos convidar a viver o amor fraterno e a necessidade de ser um pelo outro, a mutualidade. Quando Pedro nos convida a ter o mesmo sentimento, a ter a mesma ideia na mente, de maneira que sejamos compadecidos um dos outros, ser presente tanto no momento da alegria como no momento da tristeza, nós percebemos que é uma necessidade presente na igreja, urgente na história do povo de Deus. Enquanto nós vivemos no mundo do distanciamento, já éramos distantes e vivíamos solitários, agora ainda com a propaganda do distanciamento social. E eu gostei muito de uma pessoa dizendo um dia desse, não vamos dizer distanciamento social, vamos dizer o distanciamento necessário para se cuidar da saúde. Não precisamos isolarmos uns dos outros. Além de viver compadecido, precisamos ser fraternalmente amigos, né? Pessoas que se dividem e se unem pelo amor fraterno, o amor amigável, misericordiosos, de maneira que eu possa ter o meu coração na miséria do meu semelhante. De maneira que eu vou viver, então, não só pensando unicamente naquilo que é meu, mas também naquilo que é do outro. E a palavra encerra, ou melhor dizendo, continua dizendo que nós precisamos viver de forma humilde. E aí, para ser humilde, eu tenho que reconhecer que todos estamos no mesmo nível, na mesma linha, no mesmo barco, no mesmo mar, na mesma chuva. E diante de Deus, a única diferença que nós temos é aquele que é salvo em Cristo e aquele que não é salvo. E aqui, então, nós vamos ver uma situação da qual razão pela qual nós fomos chamados para abençoar as pessoas. Romanos, no capítulo 12, vai nos trazer as recomendações que precisamos, as virtudes recomendadas, quando depender de vós, tende paz com todos, abençoai e não amaldiçoeis. Nós precisamos viver essa característica e essa qualidade. E Pedro, então, nos traz aqui, dentro desse texto, que se eu realmente estiver disposto a, finalmente, todos juntos, de igual maneira de pensar, a viver dessa forma, nós vamos encontrar aqui o desafio, a oferta de amar a vida e viver dias felizes. A proposta de Pedro, olha, você chegou até aqui na leitura do texto, você chegou até aqui na carta que eu estou escrevendo para você. Se você realmente está disposto a viver essa forma, se você está disposto a aceitar a exortação que eu faço, a viver como servo submisso, a viver como mulher e esposa que está debaixo da mesma missão que o seu próprio marido, a viver como um marido que quer viver a vida comum do lar, com discernimento, sem que haja empecilhos e interrupções para as suas orações. Agora,
Todos nós somos convidados a viver do mesmo pensamento e a viver unido de alma, e se isso nós fizermos e assim acontecer no nosso meio, nós receberemos então a bênção de perceber e de ter a bondade do Senhor na terra dos viventes, como diz o Salmo 27, no capítulo 13. Nós, então, iremos alcançar a bem-aventurança de Deus. E aí teremos chamado a atenção de Deus, porque os seus olhos estarão sobre nós e os seus ouvidos abertos a nós. Interessante que, às vezes, chegam pessoas e falam assim, olha, pastor, eu oro, mas acho que Deus não me ouve. Eu oro, mas eu acho que Deus está num silêncio profundo a respeito da minha oração. Quando eu me encontro unido com a igreja, vivendo o amor fraterno, vivendo compadecido, misericordioso e humilde com todos, e não sou aquele que há de maldizer ou lançar injúria do meu próximo. O texto está dizendo aqui que os olhos do Senhor repousam sobre nós, que os seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas e às nossas orações. Quando nós chegamos a olhar o texto de Pedro e observamos que estamos em meio a uma pandemia, e essa pandemia trouxe para mim, trouxe para você, trouxe para todas as pessoas essa situação triste e bem difícil de suportar a partir do momento em que você tem alguém em casa que está com Covid. A partir do momento em que você tem alguém do seu coração que está sofrendo. Enquanto está distante de você, é bem claro, ninguém está preocupado. Mas quando chega na sua casa, a tristeza abate. Quando chega na sua igreja, a tristeza abate. Quando chega próximo à sua família, a tristeza abate. E o texto, então, vai nos convidar a viver em comunhão, vai nos convidar a viver unidos, vai nos convidar a apreciar as boas coisas que Deus nos tem e vai nos dizer que é dessa forma que Deus ouve as nossas orações. E é o que nós precisamos hoje, queridos. Hoje, muito mais do que nunca, precisamos que Deus escute as nossas orações. Precisamos de amar as pessoas, porque elas estão vivendo e sofrendo. Precisamos ser misericordiosos com as pessoas. Precisamos ser pacientes com as pessoas. Precisamos ser humildes com as pessoas. Precisamos que Deus ouça as nossas orações. Precisamos que os olhos do Senhor estejam abertos sobre nós. Aqui, o texto da palavra de Deus nos dá um exemplo de como nós devemos viver. E nessa época é tudo o que nós precisamos, viver de acordo com a palavra de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor nos desperte a viver dessa forma, a viver compadecidos, fraternalmente, viver misericordiosamente com os nossos semelhantes e com humildade. E que assim seja com todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento e assim encerrar o nosso culto, orando também por todas as pessoas que conhecemos. Faça a sua oração, querido, faça aí uma breve oração, eleve a Deus em súplica por uma pessoa que você conhece e que está necessitado. Ore por você mesmo, peça a Deus para te visitar com a sua graça, com a sua misericórdia. Peça a Deus para que esteja abençoando a sua vida. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, faça uma oração a Deus nesse momento. Coloque-se diante de Deus. Ó Deus querido, nós somos fracos e falhos, ó Pai. Nós somos carentes da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Nós necessitamos, ó Pai, que o Senhor olhe para nós e tenha misericórdia de nós. Senhor, talvez
possa acontecer de, em alguns momentos da vida, nós vivermos isolado e distante do nosso semelhante. A Tua palavra nos ensina, Pai, a viver em comunidade, a viver em grupo, a viver em todos juntos, e juntos, Senhor, com o mesmo pensamento, e assim, ó Pai, um amor mais fraterno e de forma humilde sermos servos uns dos outros. Perdoa-nos quando assim não agimos, Senhor. Perdoa, Senhor, quando assim nós não agimos e vivemos distante cada um do outro e que nós não estamos representando o Teu povo de forma correta. Ó Deus, que a graça do Teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, fazendo com que nós possamos ser despertados a viver de acordo com o padrão da Tua palavra. Abençoa cada um de nós. Leva-nos em paz para a nossa casa, protegido e guardado pelo Senhor. Ouça, Senhor, as orações que fazemos, ó Pai, em prol dos nossos amigos, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão necessitando do Teu cuidado, ó Pai. Nós oramos e pedimos, ó Pai, e te suplicamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e tenham todos uma boa noite.